Hoje é dia 17 de abril de 2020 e eu tive notícia pelo Facebook que o Elon Musk vai explorar um asteroide feito de ouro que anda por aí no sistema solar. Agora o Elon Musk vai virar o rei do ouro do espaço. O rei do ouro do espaço. Tipo, se ele não conseguir 1 grama de ouro daquele asteroide, só o título já vale, sabe? É muito interessante. Como é que a pessoa pode ser chamada do rei do ouro do espaço? Tipo, único, unique, na humanidade inteira. Ninguém fez um desse. E eu também tive notícia que a Tesla, ou TSLA 34, hoje voltou ao valor de R$ 1.000 a unidade. E alguns dias atrás, por causa da epidemia do Covid-19, ela chegou a R$ 500 e agora ela simplesmente dobrou em pouco tempo. Uma semana, ela perdeu 50% do valor, depois ela ganhou 50% do valor. É lógico que deve ter sérios especuladores atrás desse negócio, mas mostra uma coisa muito importante. A era do petróleo já era, mesmo, for good, acabou. Provavelmente o meu carro que eu tenho hoje vai ser o último carro a petróleo. Dizem algumas estatísticas que 50% dos carros vão ser substituídos até o ano 2050. E a gente honestamente não sabe quem vai precisar de um carro nessa época. Talvez você precise só do seu celular e não tenha de pagar imposto de propriedade sobre um veículo. Você deve simplesmente apertar um botão e aparecer um carro e te levar no lugar onde você quer. E depois esse carro vai embora. E quem sabe isso aí não é melhor economicamente para a classe média do que ser proprietário de um veículo. As pessoas vão alocar os fundos em outro lugar. Eu espero que energia solar. Honestamente, eu espero mesmo. Mas tem mais coisas que eu quero falar sobre. O Pirate Bay, durante o mês de abril, por quase todo o mês de abril, ficou fora do ar. E depois ele simplesmente colocou dentro do ar de novo. Ou seja, alguma autoridade federal da Suécia que se diz a lei deve estar lamentando o fato do site voltar para o ar. Na verdade, o Pirate Bay sempre foi um serviço de piratas para pessoas. E, na minha humilde opinião, eu diria que é uma sugestão de reformulação do direito civil, especialmente sobre títulos de propriedade. A propriedade intelectual funciona hoje do mesmo jeito que funcionava 200 anos atrás. Você é dono de um livro, as pessoas que quiserem publicar devem pagar para você alguma coisa. Tudo bem se fosse os autores, se fosse a criatividade em si, o verdadeiro ser que ganha com isso. Enfim, todo mundo acha bonito e eu particularmente acho mais bonito ainda a historinha da senhora J.K. Rowling, né? Que era uma pessoa que estava desempregada, vivendo do seguro social, vivendo de seguro-desemprego, e ela escreveu um livro chamado Harry Potter e ficou muito rica. Ótimo! Quando desse jeito, parabéns, mérito dela, deve ser protegido os direitos autorais. Só que a maior parte das vezes, pelo que eu ouvi dizer, não é a pessoa criativa que leva a maior parte do prêmio, né? Do tipo, se a J.K. Rowling ganhou muito dinheiro, quem ganhou mais dinheiro ainda foi a Warner Bros., né? Que colocou o filme do Harry Potter no ar, né? De maneira que a gente vai ver um novo capitalismo. Não tem mais jeito de ficar do jeito que era.
né? E eu acredito que o regime de propriedade intelectual vai ser a primeira coisa que vai mudar, né? Primeiro porque os criadores de conteúdo original honestamente não sabem como é que eles ganham dinheiro. Pelo menos eu não sei. Tipo, eu não sei se meu vídeo é monetizado no YouTube, né? Mas a proposta realmente é o seguinte: o Pirate Bay, durante mais de 2 décadas, ficou roubando os direitos autorais lá de Hollywood, e o Pirate Bay era um site pirata e continua sendo um site pirata, e foi fundado por uma pessoa que ficou presa por causa do uso de um novo tipo de tecnologia. E eu particularmente acho que as pessoas vão se arrepender de ter prendido aquele que fundou o Pirate Bay, porque ele é um ser preservador da memória coletiva da humanidade. Do tipo, eu não sei o que você, o que eu, o que nós seremos amanhã, mas aquilo que foi gravado em vídeo vai estar lá no Pirate Bay e também está aqui no YouTube. E isso é um novo regime de propriedade de direito civil, porque a propriedade intelectual hoje está sendo gerada de várias formas, e temos muitos criadores de conteúdo por todos os lados, né? E, por exemplo, a HBO teve muito sucesso com um negócio chamado Game of Thrones, e depois a HBO soltou um negócio chamado Westworld, né? Que eu tive contato por meio de... Não, eu não baixei jamais, né, faria esse crime, esse ultraje, né, do artigo 184 do Código Penal Brasileiro, né, de copiar simplesmente uma obra, porque eu sei que o esforço dos artistas estão ali, o esforço do escritor está ali, e é lógico que a gente tem que pagar por ele. Eu particularmente assino Netflix, e eu acredito que você também, né, mas acontece que as coisas mudaram, né? Tipo, hoje você vai ter notícia de alguma coisa boa feita em 2016 no ano de 2020. E tem mais. Tem um monte de produtores disputando os seus olhos. O tempo que você vai passar da sua vida observando a obra de alguém. E eu tenho uma notícia ruim para aqueles que estão vendendo essa história. Tem tanta coisa disponível que os olhos daquele que assiste se tornaram preciosos demais. Enfim, eu poderia assistir um monte de filme, vídeo e, sei lá, escutar músicas que estão por aí, voando no ar, na nuvem. E eu teria 90 anos de idade e eu não ia ter assistido tudo, e eu não ia ter escutado tudo. Então existe assim uma gigantesca oferta de produtos culturais no mercado de filmes e músicas, e os olhos e os ouvidos de quem escuta se tornaram preciosos. Então assim, eu só vou pagar mesmo se alguma coisa for realmente boa, entendeu? Porque de graça o Pirate Bay fornece para todo mundo. E que bom que é assim, né? A humanidade até hoje experimentou o capitalismo de escassez, né? Onde se existe o desejo de adquirir uma mercadoria e existe pouca mercadoria, isso vai ser praticamente impagável para a maior parte das pessoas. Mas agora vai ser diferente. Agora, o Pirate Bay vai dar de graça para todo mundo. E às vezes você pode pagar um Netflix, mas aquilo que você está pagando não vai oferecer o melhor, a oportunidade mais apropriada de você gastar o seu tempo olhando o que alguém fez. Isso quer dizer que, por exemplo, e essa é a parte mais importante, nesse exato momento em 2020 existe um monte de estúdios fazendo um monte de filmes legais e uma hora isso vai superlotar, vai ter uma oferta muito grande.
o preço vai cair, né? Na verdade, o preço já caiu e tá de graça para a maior parte da humanidade. Tipo, o YouTube já fornece várias coisas que são gratuitas, então a gente vai precisar de pensar num regime de propriedade onde todo mundo tem tudo. Isso nunca aconteceu antes. A gente vai ter que comportar a possibilidade de que o domínio público nos próximos 150 anos ele vai ser tão vasto que um consumidor do ano de 2075 ele pode gastar os 100 anos de vida dele assistindo coisas gratuitas que estão no domínio público. Então, nós, pela primeira vez, vamos ver uma humanidade que tem tudo à sua disposição. Ou pelo menos que tem mais do que conseguiria gastar. A gente vai ver a informação flutuando de uma forma que a estrutura de mercado atual nunca imaginou a maneira de se estruturar, que é a maneira de não vai ter escassez. Todo mundo vai ter acesso a tudo, ou pelo menos se você gastar o tempo da sua vida tentando olhar para as coisas mais bonitas que foram feitas, os últimos 150 anos atrás de você, vai ser o suficiente para preencher todos os momentos que você tem de lazer, gratuitamente. E estamos diante de uma humanidade que pode ter eletricidade de graça. Os painéis solares estão aí e quem sabe eles estão só caindo de preço, né? E eles vão ser mais baratos do que hidrelétrica e do que carvão mineral. As pessoas vão começar a não precisar de ser escravas de um regime de produção e distribuição de bens e serviços que basicamente deixa a maior parte daqueles que existem de verdade fora do mercado. Teremos de repensar o direito civil. Algumas coisas terão de ser para todos, a qualquer tempo, por qualquer tempo que o olho daquele que visualiza deseje assim. Então, assim que você desejar, você pode despejar um monte de informação nos seus olhos e nos seus ouvidos de graça e você vai ter um professor bem diferente de todos os outros porque ele é um especialista em todas as áreas e ele pode ensinar durante muito tempo, durante todo o tempo, durante o tempo e no tempo seu e não mais o tempo das empresas e não mais o tempo dos detentores dos direitos autorais. E isso pode expandir para um mundo de eficiência tão grande que a maior parte da população não vai ser mais um monte de gente pobre e vai ser sim gente, né? Quem sabe pela primeira vez a maioria das pessoas serão de fato titulares de igualdade material, né? E hoje a gente tem igualdade formal, porque todos são iguais perante a lei, no artigo 5º da Constituição do Brasil, por exemplo, e você pode achar 200 exemplares dessa mesma coisa, de igualdade formal, em 200 países do mundo diferentes. Mas a parte que é mais interessante dessa história é que a igualdade material, diferente da igualdade formal, pode começar a ser a regra, né? E o valor de verdade das coisas vão estar na boa experiência de vida de cada um. Isso é um novo capitalismo. Isso é um capitalismo radical. Isso é um capitalismo de inclusão, né? E quem vai entregar isso não vai ser um burguês napoleônico. Vai ser um pessoal bem diferente, que está bem rico, e está bem mesmo na posição de dar as cartas do jogo. E a gente vai ver uma humanidade muito mais informada e muito mais conectada, né? Então, quem são os novos burgueses e os novos nobres? São nomes do tipo Mark Zuckerberg, Elon Musk, Larry Page.
E vai ter um monte de milionário indiano e chinês nessa bagunça do século XXI, que a gente está só começando, né? E as três revoluções, as três. Primeira, informação. Segunda, engenharia genética aplicada à reprodução humana. E, por último, energia de graça, energia elétrica de graça para todo mundo. Elas vão estar aí. Para mim, para você, para qualquer um, a qualquer tempo, em qualquer continente, em várias línguas e ao mesmo tempo. Vai ser novo. Ninguém sabe onde exatamente isso pode chegar, mas eu acredito que vai estar pelo menos num lugar melhor, ou pelo menos numa coisa que nunca foi feita, efetivamente. A gente vai enxergar uma classe média majoritária no planeta e eu acredito que durante algum tempo a gente vai ficar disputando espaço com patriotismo, sistema monetário e religião. Mas vai haver um momento em que nenhum desses três vão ser importante e a coisa realmente vai ficar na biologia, na química, na física e na engenharia. E essa sociedade vai ser uma sociedade bem, bem diferente de todas as outras. Sem Deus, sem dinheiro e sem pátria. Espero mesmo poder ver um mundo admirável, um mundo novo.